TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje, vamos falar a respeito da escalada da violência, da insegurança que assola o nosso Rio Grande do Norte, dos homicídios e de também como é que nós, cidadãos comuns, podemos agir, o que devemos fazer diante dessa situação. Para conversar conosco está aqui Ivênio Hermes, do Óbvio, que é um instituto que acompanha esses crimes, os homicídios letais e intencionais, e é especialista na área de segurança. Seja bem-vindo, Ivênio, ao nosso programa. Obrigado, Flávia. Ivênio, nós estamos vivendo um momento no Rio Grande do Norte que acredito que nunca se viu. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa e em jornalismo e comunicação, quando o noticiário ele começa a virar comum, a ser uma notícia corriqueira e diária, tanto nós profissionais do jornalismo como o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele começa também a absorver aquela informação como algo que deixa de ser novidade e inusitado. Como é que você avalia a situação que o Rio Grande do Norte vive no momento diante de tantos homicídios? Nós estamos chegando quase na casa dos 1.300 homicídios. Flávia, nós temos uma escalada da violência que acontece já há muitos anos. Desde 2003, se nós formos mensurar a escalada da violência até ano passado, nós teremos 387% de aumento. Sim, é um aumento muito grande. Mas de 2014, com exceção de 2015, que houve uma ligeira queda de 6%, até os dias de hoje, nós estamos em franca escalada. Essa escalada, ela vai fazendo com que os crimes que são divulgados cada vez mais, eles passem a ser banalizados. Hoje em dia, está sendo hábito das pessoas verem um crime de latrocínio, está sendo hábito das pessoas verem corpos estendidos no chão e até atribuírem aquela morte ao tráfico de drogas, a qualquer outra situação que gere até uma culpa para a vítima. Então, isso tudo banaliza a violência e faz com que ela se torne cada vez mais aceita. Enquanto que em 2014 a gente ficava chocado, ficava assustado de ver que no primeiro semestre nós estávamos chegando aos 600 homicídios, hoje nós estamos no primeiro semestre com 1.200 homicídios e já beirando, como você já confirmou, os 1.300 homicídios no Rio Grande do Norte. Em relação a essa questão dos homicídios, durante muito tempo, essa violência era uma violência que estava mais presente nas periferias, principalmente aqui na capital. E não era uma violência que estava próxima de todas as pessoas da população. Hoje estamos todos vulneráveis a essa violência. Essa violência está disseminada na cidade, ela está disseminada no estado em vários formatos, não é? E você falou que se atribui em parte muito os homicídios, principalmente, a pessoas que escolheram o caminho do crime como uma opção e também ao tráfico de drogas. É possível medir, o Óbvio acompanha e sabe se aquelas vítimas elas têm relação ou não com o mundo do crime ou com a droga? Sim, realmente nós fazemos um acompanhamento e é possível fazer essa mensuração. Existem vários métodos de aferir essa ligação do crime com a causa pregressa, se a vítima realmente tinha ou não um envolvimento com o tráfico de drogas ou com alguma atividade ilícita anteriormente. E ao aferirmos isso, a gente precisa ser bem criterioso, porque a gente corre o risco de estabelecer que a culpa é da vítima, enquanto que a culpa é da própria ausência do Estado em todas as suas instâncias. Lembrando ainda que quando o Estado se faz presente em políticas públicas não só de segurança, mas em políticas públicas sociais, em políticas públicas de educação, de geração de empregos, a gente diminui essa violência. A violência ela está ligada intrinsecamente a dois fatores aqui no nosso Estado.
O primeiro fator é justamente a impunidade. A impunidade que existe é muito grande e o criminoso ele se sente livre para continuar cometendo o crime e sabendo que o crime não vai ser julgado, não vai ser investigado, não vai ser levado até o final e ele não vai ser preso, não vai ser punido. A segunda grande causa que a gente estabelece são as desigualdades sociais. Existe uma desigualdade social no Rio Grande do Norte gigantesca e essa desigualdade social faz com que vasta camada da população fique suscetível à ação criminosa, fique suscetível ao aliciamento criminoso e uma série de outros fatores que são exógenos e que vão agir nessas populações que são mais carentes. Em relação a esse sentimento de impunidade, existe hoje na rotina policial a questão da audiência de custódia, que é algo que vem sendo muito questionado pela sociedade. Qual a opinião do senhor sobre esse mecanismo? A minha opinião sobre a audiência de custódia, ela é bem científica. Ou seja, a gente compara números e vê o que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo liberadas nas audiências de custódia. A gente observa que a maioria das pessoas que estão sendo liberadas, elas não reincidem no crime. Então, o que está acontecendo é realmente uma ótima filtragem para não aumentar mais ainda a carceragem, para não aumentar mais ainda o encarceramento de pessoas, que vai também levar essas pessoas a uma situação de suscetibilização dentro do sistema prisional. Então, a audiência de custódia, hoje, ela está atuando como um filtro, e esse filtro ele é realmente interessante, porque se nós não filtrarmos hoje quem vai ficar preso ou não, nós vamos aumentar mais ainda a superlotação, que é um dos problemas que nós temos e que retroalimenta essa violência aqui do lado de fora e lá dentro dos presídios. Nós vemos relatos até de pessoas que são da imprensa e que cobrem diariamente, cotidianamente a crônica policial, e que falam que muitos dos presos que são liberados na audiência de custódia voltam a ser presos, às vezes, na mesma semana ou em 15 dias. Então, quer dizer que, estatisticamente, o número de pessoas que voltam a reincidir no crime é muito menor do que as que voltam a praticar crimes. Exatamente. Inclusive, outro dia, o juiz Henrique Baltazar, ele divulgou na página dele do Facebook, e ele vem fazendo isso em várias ocasiões, essas estatísticas, mostrando exatamente o que está acontecendo. O estudo realmente matemático e estatístico da coisa, mostrando que os reincidentes são em número menor do que os que não reincidem. Tá? Então, é interessante a gente observar sempre do ponto de vista. Quando a gente classifica muitos voltam, às vezes é do ponto de vista individual, do ponto de vista daquela equipe. Se uma equipe leva 4 presos e esses 4 são soltos e esses 4 reincidem, para ela é muito. Para ela foi 100%. Mas a gente tem que observar o todo. Observar tudo o que está acontecendo, todas as audiências, fazer realmente um estudo e um mapeamento para ver se realmente há reincidência. Recentemente, o governo do estado, que não vinha mais divulgando mês a mês o relatório com os índices de violência no nosso estado, divulgou que houve uma redução no número de homicídios no Rio Grande do Norte. A que se deve? Já é possível dizer por que houve essa redução? Flávia, a redução ela é medida comparando períodos inteiros, ou seja, nós pegamos um ano e aquele tempo, um período, digamos, de 1 de janeiro a 31 de maio e comparamos com 1 de janeiro a 31 de maio do outro ano. Quando isso aí a gente chama redução. O que o Estado fez foi divulgar uma desaceleração. O que é a desaceleração? Ele mediu os meses de abril, maio e junho, tá? Então ele mediu 3 meses, quantos crimes foram em abril, quantos crimes em maio, quantos crimes em junho. E aí ele mostrou que em maio foi menor do que junho, em maio foi menor do que abril e junho menor do que maio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que houve uma desaceleração. É alvissareira essa notícia? É sim, é muito importante de ser divulgada, mas não deve ser divulgada como redução.
deve ser divulgado como desaceleração. Haja visto que nós estamos numa escalada, como a gente falou desde o início do programa, de criminalidade. Quando a gente diminui essa escalada, a gente está desacelerando ela, mas a gente ainda não está diminuindo em relação aos anos anteriores. Observa que em relação aos anos anteriores, nós continuamos com uma média de 20%, 21%, 22% de aumento. Então, continua sendo um número muito grande de aumento. Mas, em relação aos meses anteriores, há uma desaceleração. Quiçá que essa desaceleração continue até o final do ano e a gente possa chegar no final do ano comemorando não um ano violento, mas um ano onde mais houve uma desaceleração a ponto de cair a um número menor do que os números anteriores dos anos anteriores. Okay. Em relação se faz muito rankings de comparação entre a violência no Rio Grande do Norte e em outros estados, no sentido de mostrar que o que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Norte, na verdade, é algo que vem acontecendo praticamente no país inteiro. Como é que o Rio Grande do Norte se coloca ou está situado diante da realidade brasileira? Às vezes esse ranking, Flávia, ele é muito injusto, porque cada estado adota uma metodologia de coleta de informação, de divulgação de informações, e essas metodologias nem sempre são equiparadas. E o estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem o óbvio, que trabalha com uma transparência das informações, e o próprio governo do estado ele não faz vistas grossas às informações mais, ele realmente divulga as estatísticas. Então, baseado nessa transparência, nós observamos que o que acontece é que, às vezes, há uma injustiça de dizer que o Rio Grande do Norte está a mais ou a menos do que outros estados, haja vista que outros estados não fazem o mesmo tipo de coleta de dados. E também porque, enquanto uns estados divulgam mês a mês, outros estados não divulgam esse ranking mês a mês. O que nós podemos fazer de comparação é até o ano de 2015, né, que já foi publicado. Esse ano, em 2017, até outubro, deve estar saindo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, comparando o ano de 2016, e aí sim a gente vai ter uma mensuração, mas até 2016. 2017 ainda é um campo escuro, que a gente ainda está observando como está progredindo a violência em todos os estados. Em relação a também o que a gente acompanha é praticamente uma caçada, né, se podemos dizer assim, aos agentes de segurança no nosso estado. Policiais militares mortos, também há vigilantes, não é, que têm sido alvo em função dos seus equipamentos de trabalho. Como é que o senhor avalia isso? E queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a questão do preparo das nossas polícias, né? Muito interessante sua pergunta, porque essa suscetibilização dos profissionais de segurança pública, ela é comum quando nós temos uma ausência de políticas públicas de segurança que observem o crescimento da criminalidade e o decréscimo que vem acontecendo nas instituições de segurança pública. Ou seja, quanto mais criminosos aumentam e menos policiais existem. Nós temos uma média de aposentadoria gigantesca no nosso estado. Nós temos ainda um déficit de policiais na Polícia Civil de 75%. E na Polícia Militar de cerca de 40%. Então, quando nós temos um déficit muito grande e cada vez diminuindo devido às aposentadorias, é natural que os agentes de segurança pública se suscetibilizem. Nós vemos isso em todos os estados e aqui não vai ser diferente. Essa situação ela tende a se agravar quando existem muitas fugas dos presídios, que é o nosso caso, quando tem um aumento da escalada de violência homicida muito grande, dos assaltos. Então, quando o policial está numa situação qualquer, apaisana, ou ele está de serviço, mas ele está ali imbuído do serviço de segurança pública, ele é policial nas 24 horas. E muitos usam e vestem essa camisa porque eles amam a profissão. Então, eles andam armados.
E quando eles andam armados, a superioridade numérica do criminoso muitas vezes é maior do que a do policial. A capacidade de reação do policial é menor do que a capacidade de ação do criminoso, fazendo com que a gente tenha o quê? Uma vitimização policial muito grande. O nosso Estado, ele sofre por causa disso, ele sofre porque os nossos policiais não têm um equipamento atualizado, não tem munições adequadas para o seu dia a dia e não tem uma capacitação continuada, nem nos armamentos, no uso do armamento e tiro, quanto nas ações de reação que devem ser treinadas, nas abordagens que devem ser treinadas, se possível, minimamente uma vez por ano. Ok, eu peço licença a você e Ivênio, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Eu pedi o intervalo. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando o Ivênio Hermes. Ivênio, você também faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí onde se tem esse cenário nacional, não é? Como é a atuação desse fórum diante da seguinte situação? Muito se fala, em função da crise financeira que nós estamos vivendo, que a União, o governo federal, deveria chegar mais junto em relação a essa questão da segurança pública, aportar mais recursos e até mesmo fala-se em assumir a segurança pública como um papel seu. Como é que você vê isso? Seria possível isso acontecer? Olha, nós temos uma situação legal que é o Pacto Federativo, que impede a União de estar fazendo certas coisas que são atribuições do Estado. A segurança pública é atribuição da União, é atribuição do Estado, mas cada um tem sua parte a ser desempenhada. Os Estados, eles precisam ter um pouco mais de estudos, de diagnóstico, para eles entenderem exatamente como se processa a sua violência, como se processa os movimentos dessa dinâmica da violência e da criminalidade em cada Estado. A partir do princípio que o Estado desenvolva diagnóstico, desenvolva estudos, então o Estado vai ter mais capacidade de ação. A União, ela faz isso também, mas num sentido mais macro, tá? E ela vai aportar para os Estados subsídios de acordo com os pactos que forem sendo realizados e de acordo com as informações que a União tem para poder estabelecer esses pactos. Então, é bem diferenciada a atuação.
A União, ao meu ver, ela peca por ela não unificar certas metodologias. Por exemplo, a metodologia de coleta de informações da violência devia ser unificada nacionalmente, tendo em vista um aspecto mais amplo, que não se quer medir só do aspecto jurídico, mas se quer medir a violência do aspecto social, da violência que toda a sociedade sofre. Nesse aspecto, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele atua através de inúmeros estudos e publicações, e ele reúne cientistas de todo o país, de fora do país, em busca de trazer soluções equilibradas para que o Estado, a União, possa utilizar. São estudos que, se a União utilizasse dando a devida prioridade, a devida importância, nós teríamos com certeza ações mais relevantes no sentido da redução da criminalidade e no sentido de investir corretamente nas nossas polícias. Quando a gente fala dessa questão da União, de ela ter mais condições, a gente tem como exemplo recente aqui no Rio Grande do Norte a situação lá em Alcaçuz, que os agentes federais vieram para cá com procedimentos, com equipamentos, com treinamento totalmente diferente do treinamento que a gente, principalmente em número, não é, muito superior à quantidade de agentes penitenciários que nós temos no Estado, por exemplo, né? Isso reforça ainda mais essa sensação da população de que, de fato, a União teria ou tem muito mais condições de assumir algumas atribuições do que os estados, os governos dos estados. Sabe, Flávia, é uma questão de critério, né? Os estados, eles têm condições, sim, de dar uma capacitação adequada para os seus policiais, para os seus agentes penitenciários. O Estado tem condições de prover para eles equipamentos adequados, equipamentos necessários para a utilização em todos os aspectos da segurança pública. Infelizmente, não se prioriza na maioria dos estados a segurança pública. E quando se prioriza, só se prioriza depois com uma certa reação a uma criminalidade que está avançando, a uma criminalidade que está saltando aos olhos, porque a imprensa não se cala e mostra o resultado dessa falta de ação do Estado. Então, se houvesse realmente uma preocupação em priorizar o homem, o policial, o agente penitenciário, através de capacitação, treinamento, refazimento da capacidade numérica deles em cada uma das instituições, a gente teria com certeza uma segurança pública mais viável. Isso já foi tentado em outros estados e foi sucesso, como nós vimos em Pernambuco, que houve concurso para 6.000 agentes e foram sendo chamados, não é chamar 6.000 agentes de uma vez, é chamar devagar, é chamar 200 por ano, para que assim, quando eles se aposentem, também não gere um impacto com a saída de 6.000 homens, entendeu? Então, tem que haver um planejamento prognóstico, tem que haver um investimento prognóstico dentro das instituições de polícia, para que nós possamos realmente, lá adiante, ter realmente uma estabilidade na nossa segurança. Porque senão nós vamos viver de picos de violência, pequenos picos de paz, mas vamos viver sempre em picos. E esses picos, eles geram uma sensação de insegurança, porque a gente tem a tendência de lembrar mais dos momentos ruins do que dos momentos bons. Com certeza. Também um fenômeno recente no Rio Grande do Norte, essa questão da presença de facções, né? E isso se tornou muito mais público e muito mais forte, muito mais presente depois do que aconteceu em Alcaçuz em janeiro. Como é que essa organização, não é, do crime, ela chegou ao Rio Grande do Norte, porque até bem pouco tempo a gente não ouvia falar nisso. Isso era uma coisa do Sudeste, do Rio de Janeiro e São Paulo, e que não existia no Nordeste. Já há algum tempo existem ações de facções criminosas dentro do nosso estado. Em 2012, eu publiquei um artigo fazendo um alerta sobre as ações do crime organizado já aqui no nosso estado. Naquela época se negava, como se negou até Alcaçuz, que existissem facções criminosas, que existissem representações de facções de outros estados dentro do nosso estado. E aí, quando pareceu que foi de agora, uma coisa que surgiu agora. Mas isso não surgiu agora. Ele vem se estabelecendo no nosso estado devagar, e o Estado, quando ele nega
essa situação, quando ele não entende, reconhece, né? E reconhece que isso está acontecendo, o que ele faz? Ele simplesmente deixa que aconteça. E quando o problema se enraiza, Flávio, é muito mais difícil de lidar com ele. Hoje nós temos dificuldade de lidar com ele, porque lá no início não se deslocou inteligência policial, não se deslocou ações estratégicas para evitar que esse crime que, haja vista, estava acontecendo em todos os outros estados, chegasse até nós. E agora que chegou até nós, chegou num momento de extrema suscetibilidade, porque nós estamos com poucos policiais, nossas agências de inteligência estão ocupadas demais com tantas ações criminosas, e a conclusão que se tem é que o crime organizado está tão empoderado que diminuir as ações dele vai ser assim, uma luta muito maior do que teria sido há alguns anos se tivesse havido esse reconhecimento da chegada deles aqui no nosso estado. Nós estamos falando sobre uma série de problemas, sobre o que é nosso cotidiano, o cotidiano do noticiário. E é claro, é óbvio, que não existe uma solução imediata. Mas o que é que você apontaria como ações prioritárias? Você vem falando muito da questão do treinamento, da capacitação, do número de agentes de segurança, não é? Da estrutura. Que ações, efetivamente, na sua opinião, se você fosse o secretário de segurança ou fosse o governador do estado, o que você apontaria como prioridade número 1? Prioridade número 1, para se deter a criminalidade que está avançando atualmente, é direcionar mais ações de inteligência. Trazer para esse mesmo problema, para gerar soluções, agências de inteligência de todo o estado, de todas as instituições, inclusive da PRF, da PF, até da ABIN, para que juntos cheguem a um mapeamento que leve a realmente traçar investigações, e essas investigações surtam resultados em prender os grandes traficantes, em prender as organizações que estão se solidificando em certos lugares, estão se enraizando em alguns municípios. Se essa ação de investigação para os traficantes for startada usando a inteligência, nós teremos uma diminuição da impunidade que eles vivem hoje em dia. E a outra coisa que é importante é não se tolerar homicídios, não mais se chancelar homicídios com era traficante, era criminoso, era usuário, era isso, era aquilo, e não se investigar. É preciso mostrar para os crimes, principalmente esses que estão relacionados ao tráfico de drogas, que o Estado não tolera homicídios. E assim, cada vez que acontecer um crime relacionado ao tráfico de drogas, ir em cima, fazer uma investigação e simplesmente tirar dessas pessoas essa impunidade. Porque aí eles verão que matar não vai ser a solução. E eles vão ter que arranjar alguma forma de equacionar suas soluções sem ser pela morte um dos outros. Isso é importante porque, em não tolerando os homicídios, nós não teremos mais os homicídios que acontecem simplesmente por erro. Porque às vezes um traficante vai cometer um crime e acerta outra pessoa por troca de tiro, por atentados à bala, por pessoas que estão sendo vitimadas hoje inocentemente. E pensando desta forma, nós vamos sim obter uma redução, inclusive até o final do ano. Tem que haver investigações como essa que houve recentemente do Ministério Público, que desarticulou parte de uma facção criminosa, como essa que a própria SESED desencadeou na última semana, que vai apreender armas desses criminosos. Se agir dessa forma, combatendo esta impunidade, Flávia, eu acredito que nós, em vez de termos um ano violento, nós podemos ainda dar a volta por cima e chegar ao final do ano comemorando uma pequena redução. O tráfico de drogas é a principal causa de toda essa violência que a gente vive no Rio Grande do Norte e no Brasil de um modo geral? A principal causa não é o tráfico de drogas, é a impunidade. O tráfico de drogas, sim, ele está é a relação que existe da vítima com o tráfico que faz as pessoas dizerem que ele é o maior causador. Mas o que causa mais impunidade, o que causa mais violência é a impunidade. Haja vista que, se houver realmente uma investigação e a prisão de criminosos, tanto relacionados ao homicídio quanto relacionados ao tráfico de drogas, vai reduzir
a criminalidade. Então, é interessante nós mapearmos essas macrocausas, mas entendermos os milímetros, as subdivisões, os microdados que existem dentro das macrocausas, para que nós possamos pontuar dentro delas o que está relacionado à impunidade e o que realmente está relacionado ao avanço do tráfico de drogas. O estado do Rio de Janeiro sempre foi o grande exemplo da violência no país. Viveu o seu ápice. Vieram as UPPs, essa estratégia de ocupação dos morros, das comunidades mais vulneráveis à violência, e agora houve uma regressão. A que se deve esse fracasso, vamos dizer assim, das UPPs, não é? Dessa estratégia que foi adotada no Rio de Janeiro? É um caso bem interessante de analisar, Flávia, porque o que se comemorava com sucesso, como você até falou, hoje já se comemora, já se lamenta como um insucesso. A situação das UPPs é clara. Foi criado uma estratégia de segurança, mas não foram criadas estratégias coadjuvantes, ou seja, não foi só a polícia entrou naqueles locais, mas não entrou também o quê? Geração de empregos, não entrou o quê? Saneamento básico, não entrou outras políticas sociais que pudessem gerar um resgate e diminuir a vulnerabilidade daquelas pessoas ao crime. Além disso, os próprios policiais que foram colocados nas UPPs, eles precisavam de uma rotatividade, a fim de que eles não se habituassem ao local. Era interessante que houvesse uma rotatividade para que, assim, as diferentes equipes que passassem por lá fossem humanizando a relação entre polícia e a sociedade, porque a sociedade ali ainda antagoniza a polícia de alguma forma, por ações que a gente já sabe que são históricas e que acontecem no Rio de Janeiro. Então, quando não há esse suporte externo, não há uma política de rodízio dos policiais e também não há um crescimento no número de policiais em relação à criminalidade, é claro que a criminalidade vai voltar, e quando ela volta com maior intensidade, porque é como um pulso, né, que ficou ali preso, e de repente ele se soltou de novo e ele volta a agir em grande quantidade. Nosso programa está chegando ao fim, Vênio. Eu queria que você falasse um pouco sobre o nosso papel enquanto cidadão. A gente tem a impressão de que a sociedade está passiva diante de tudo que vem acontecendo em relação à violência no nosso estado. Qual é o papel do cidadão no momento de crise que a gente vem vivendo? Acredito que a população ela precisa entender que ela não deve aceitar o crime. Ela não deve deixar com que o crime se banalize nas suas vidas. Não deve levar seus filhos menores para presenciar cenas de violência. Não devem deixar de cobrar das instituições uma segurança pública que elas merecem. Essa cobrança da população ela é importante para que os órgãos públicos tenham ciência de que não se deve fazer uma política A para a Zona Sul, uma política B para a Zona Norte. Deve ser feita uma política igualitária, onde todos recebam ações de segurança pública que realmente entendam os pormenores de cada localidade. E também a população não deve se vitimizar. Nós sabemos que enquanto isso não está acontecendo, enquanto os órgãos estão ainda nesse processo de refazimento, de reconstrução, elas não devem se suscetibilizar. E ao observar que existe uma rua escura, deve acionar a prefeitura para que ilumine a rua. Se observar que existe uma praça que está sendo desativada, devem gritar, devem reclamar, porque aquela praça que está desativada, que vai ficar escura e que vai gerar uma criminalidade ali, ela deve ser evitada. Se a população tomar essa consciência de não deixar banalizar a criminalidade, cobrar e usar todos os meios possíveis para cobrar ações de segurança, não só de polícia, mas ações de segurança também da prefeitura e do Estado, no sentido de melhorar as qualidades de vida, nós teremos sim uma população alerta, uma população que vai estar presente, fazendo com que a segurança pública seja realmente efetivada no nosso Estado. Ok, Vênio Hermes, eu quero agradecer a sua presença aqui no Comitê de Imprensa de hoje. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição sempre que quiser. Ok, muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa.
TV Câmara, a TV do povo de Natal.